Aí, seu balde, vamos conseguir. Hoje a gente vai tentar, né? É isso, Balde, vamos lá. Hoje vamos tentar. Nem que a gente faça com sinal de fumaça, velho. Mas esse episódio do podcast vai ter que subir. Não adianta. Voltando para as cavernas, Teu sabe? celular, teu celular tá conectado aí na internet através de uma fogueira a lenha, não é verdade? Isso aí. Ele está movendo esquentando uma água numa chaleira que está borbulhando e o vapor da água está transformando em energia para poder fazer o 3G funcionar. Com a janela aberta, é claro, né? Lógico. Cara, que beleza, mas então tá aí, vamos tentar entregar esse 13º episódio do podcast, onde a gente gravou, fizemos tudo e na hora de salvar, perdemos tudo. Mas a gente não se mexa e a gente grava de novo. Então Não tem vamos lá, problema. já vamos tacar ele de novo aqui, já na largada já do assunto de hoje, do Baldcast, felicidade ou propósito, velho. Felicidade ou propósito. Tem se falado muito hoje aí. 5 passos para ser isso, 5 passos para felicidade, 5 passos. Eu não posso, tem coisa que eu não posso dizer que eu tenho que me cuidar um pouco. Mas eu tenho uma vontade de dizer, tia, mas daqui a pouco Sim. a gente vai, daqui a pouco a gente vai temperando e aí daqui a pouco a gente diz, né? Mas por enquanto a gente não diz. Mas enfim, então, cara, e todo mundo fala de felicidade, 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 propósito, 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 e eu fico muitas vezes intrigado com essas receitas de bula de remédio, né? Ou Sim. seja, leia aqui e execute. Meu filho, a vida não é assim, né? A vida não acontece desse jeito, né? E a gente já Não, conversou sobre isso, né? receitinha de bolo, né? E a gente já conversou sobre Porque, isso, né? A nossa vida é um mas olha VUCA, né? só, por que será que quando a gente tenta executar uma receita não dá certo? Pode ser, Muitas vezes não dá exatamente. certo. Cada Não corpo responde basta. de um jeito, né? Não, e não basta. Tenta fazer um bolo com uma receita da internet. Tenta fazer uma. Pega um prato que você nunca fez na vida, pega a receita na internet e tenta fazer. Entendi. Possivelmente vai ficar uma bosta. Vai ficar uma Por- merda. porque falta a experiência concreta. A E tem. experiência por ter executado os passos. Uma coisa é tu ter os passos, né? As etapas, os ingredientes. Outra coisa é ver eles reagindo entre si e as consequências das reações. Né? O mundo real é diferente da receita. Perfeito. E outra coisa é a sazonalidade, né? As coisas são sazonais, né? Não é assim, ó. A vida não é matemática. Pronto. Eu acho que tá bem explicado isso, né? Não é 1 mais 1, nunca vai ser 2 na vida. Não é. Não vai ser. E as pessoas que tentam entender felicidade e propósito através das exatas, jamais vão conseguir se conectar com a sua felicidade. Aliás, jamais vão conseguir se conectar com o seu propósito e traçar o seu caminho com felicidade, né? Ou seja, alcançando os seus propósitos com felicidade, né? Não, Em não, 19... Fala, manda aí. uma coisa que é importante ressaltar, assim, a gente está escutando todo mundo falando de propósito e tal, né, a palavra da moda substituiu, né, a missão, a palavra missão que era muito usada no mundo dos negócios, e agora é propósito, algo mais elevado, mais espiritualizado, Mais mais rebuscado. é mais cool, né? Entendi, É algo, entendi. Sim, sim, sim. entendeu? É mais Sim, sim. cool. Só o seguinte, ó, eu tenho dito isso com as pessoas que eu converso, com quem eu troco ideias quando a gente conversa sobre negócios e tudo mais, né? É o momento das empresas mas assim, das pessoas, né? Porque as empresas são compostas de pessoas. Então está na Sim, hora das pessoas mostrarem mais valores e princípios do que propósito. sim. Então eu diria mais valores e princípios, menos propósito. Não que o propósito seja algo menor, né? Ele é até algo maior, até algo mais elevado, algo mais nobre, mas sem os valores e princípios, traduzindo, né, sustentando essa jornada, esse caminho, não há propósito que se sustente. Então está na hora das pessoas, assim, dentro desse cenário de pandemia, de lockdown, de todo mundo em casa,
né? As empresas se desafiando com perdas de receita, com perdas de faturamento, como é que vão conseguir sustentar esses propósitos? Está na hora dos valores e princípios, né? Sim, Colocar na prática isso. sim, sim, sim. Existe essa confusão, né? E existe essa difícil transição, né? Tem pessoas que não conseguem fazer essa leitura e fazer essa transição, né? Por mais que seja uma transição gramatical, a troca das palavras, os seus objetivos e os seus conteúdos e os seus significados são muito diferentes, né? E aí a gente consegue muito bem definir isso, a gente consegue muito bem ler isso em nossas relações quando as pessoas estão atreladas às suas missões, né? Aos seus valores, né? Diferente de propósitos, enfim, é possível a gente identificar isso nas nossas relações, sejam elas profissionais ou pessoais, né? Vem assim como pano de fundo isso tudo que a gente se propôs a falar essa noite, né? Felicidade, né? O propósito, né? Como é que era o tema que a gente tinha colocado? Como é que era o assunto? Deixa eu ver se eu consigo recuperar aqui, se eu pego aqui. Felicidade é o propósito, eu acho que era Felicidade esse. ou Essa propósito? era Era a uma proposição. pergunta. Exatamente, era uma pergunta. Felicidade ou O propósito, né? propósito. Exatamente. Vamos lá. O rei, no alto da sua riqueza, né, e saciedade, seus prazeres da vida, tudo do bom e do melhor, mulheres, comidas, bebidas, ele ainda se percebia muito infeliz. Né? Esse rei se percebia muito infeliz. E por mais que tivesse toda a comida possível do mundo, toda a bebida do mundo, toda a mulher, toda a maravilha de serviços, de pessoas o servindo em volta dele, chegou um certo momento da vida que ele pega o seu conselheiro, ele chama o seu conselheiro para próximo dele e pergunta, começa a abrir o seu coração assim, né? O coração do rei, ele começa a abrir para o conselheiro e ele fala o seguinte: não há no reino posição maior do que a minha. Ninguém pode mais aqui. Ou tem mais motivo do que eu para estar bem. Eu tenho tudo para estar bem. Eu tenho tudo. Eu sou o rei. Eu tenho tudo. E por que que eu não estou? Por que que eu não estou bem? Por que que eu não me sinto assim? Por que que eu não me sinto bem? Por que que eu não me sinto feliz? O conselheiro diz: Vossa Majestade é um homem bom. Apenas olhe para o povo. Olhe para as pessoas. E aí você vai encontrar um fim à sua infelicidade. Quanto mais a gente se enche da gente, mais a gente se afasta do nosso propósito e mais infeliz é a nossa vida. Essa é uma reflexão que vem ali, o Viktor Frankl traz essa reflexão para a gente, ele que é um psiquiatra neurologista, lá em 1942 foi preso nos campos de concentração nazista. Lá ele atuou como psiquiatra por 3 anos, né, antes de ser liberado. Né? E num dos seus livros, ele cita essa relação na qual ele descreve a sua experiência nos campos de concentração. E ele conta que muitas vezes a diferença entre as pessoas que sobreviveram e as que acabaram morrendo, ou seja, a diferença entre a morte e a vida, não por execução, né, no caso, mas por outros motivos, era basicamente um propósito, um significado na vida. Ele observou que essas pessoas que possuem um propósito na sua vida, né, alguém por quem lutar, um trabalho, né, um filho, a família, alguma coisa importante, né, ele observou isso. Mesmo naquelas circunstâncias extremas de concentração daqueles campos, eram as pessoas mais resilientes aos maus tratos, né? As mais dispostas a resistir. Aquele período que as pessoas não possuíam nada, né? Não tinham nenhuma orientação, não tinham absolutamente nada. Então, ele diz que tudo pode ser tomado do ser humano, né? Menos uma coisa. A última das liberdades humanas, né? Escolher a ação a ser tomada em uma circunstância, escolher o próprio caminho. Ou seja, podem me tirar tudo, né? Nos tiram a liberdade de ir e vir, nos tiram a liberdade do trabalho, e a gente tem vivido esses tempos assim, né? As nossas liberdades totalmente tolhidas, né? Mas não nos podem, nunca vão poder nos tirar uma coisa,
que é a ação a ser tomada sobre essa circunstância, ou seja, essa ação é minha. Como que eu vou lidar diante disso? Vitor Frankl nos joga dentro desse abismo de reflexão aí. O que tu acha? Não, é interessante notar que na história dele, as circunstâncias da vida dele o fizeram encontrar o seu propósito. Então, isso já derruba esse primeiro mito que nós temos de que nós sabemos o nosso propósito. Né? É muito difícil alguém dizer assim, não, eu sei eu tenho clareza no meu propósito. Porque isso a Tem vida vai revelando. Eu só sei que nada sei. Né? Exatamente. Mas a única coisa que nós temos certeza é que nós vamos morrer, né? Quer dizer, sim. E nem isso nós, talvez tenhamos tanta certeza, né? Vai que Jesus volte antes, né? Então, né? Mas enfim, o que eu quero dizer com isso é, ouvindo a história de Viktor Frankl, da história dele, da vida dele, ele estava pronto para ir embora, entendeu? Assim, pronto para, vou tocar minha vida e tal, né? Estou bem, meus pais estão aí, eu vou viajar, vou sair de casa, vou tocar minha vida. E só que os pais dele eram um pouco mais velhos, já precisavam de uma atenção e tudo mais, e ele estava nesse impasse, né? Se saía de casa, se não saía de casa. E um dia andando na rua, ele foi assim meio que interpelado, né, uma pedra, um escrito numa parede, alguma coisa chamou a atenção dele, e aí ele desviou o olhar e leu em algum lugar uma frase que fazia alusão, né, ao mandamento de honrar pai e mãe. Ou leu isso em algum lugar, ou uma frase que fazia alusão a isso. Sim. Isso não está bem claro. Mas naquele momento ele leu aquela frase e lembrou desse mandamento, honrar pai e mãe. E ele entendeu que que ele deveria, poxa, eu não posso, né, abandonar meus pais, eu vou ficar com eles, vou cuidar deles. Né, vou ficar mais um tempo, vou cuidar. Só que essa decisão fez com que todos fossem para o campo de concentração. Né? Meses depois, o regime nazista avançou e a família dele, toda a família dele, né? E todos os amigos e todos os vizinhos, todos foram parar no campo de concentração. E ele fez dessa experiência no campo de concentração, dessa circunstância que a vida impôs a ele, que não foi uma escolha, né, mas uma circunstância que se apresentou, né, forças maiores agem na nossa vida. Né, um regime comunista, nazista, avançando e tomando conta de tudo, tomando as propriedades, tomando a casa das pessoas e jogando os judeus para os campos de concentração. Né? Então, olha só vamos fazer um parênteses numa palavrinha-chave que tu colocou aí, circunstância. Então vamos lá. A gente está falando de felicidade e propósito. Se liga aí, retardado. Olha só. Felicidade e propósito, e o Mano está falando que existe uma palavrinha que se chama circunstância, e isso está atrelado à vida do Viktor Frankl. Condição de tempo, lugar ou modo que cerca ou acompanha um fato, cacete, ou uma situação que lhe é essencial à natureza. Olha só. Um lugar ou modo que cerca ou acompanha um fato. Grava isso. Segue. Então, a circunstância, ela se apresenta. Os fatos acontecem. Nós não controlamos isso. Nós não temos como controlar o livre-arbítrio das outras pessoas. Nós não temos como controlar as leis da natureza. Não temos como controlar a realidade. É impossível. Qual era a joia que controlava a realidade? A joia da realidade era a joia joia da... Não tinha joia da realidade. Não sei onde. Mas tinha uma que manipulava a realidade. Sim, a joia da realidade. É essa mesma, a joia da realidade. Então, ela vamos procurar aqui. As joias. Vamos lá, vai falando aí. Então, nós não temos uma joia que pode manipular a realidade. Né? Eu sei, as joias dos elfos negros, fluido do Aether, que ela estava com o Thor, e ela é considerada a joia da realidade, ela é vermelha. Vermelha. Muito bem. Então, nós não temos a joia da realidade.
para poder manipular a realidade. Ela se apresenta. Mas tem gente que vive manipulado, né? Bom, mas aí é porque não enxerga sequer os fatos, né? Pois é. Mas então, e não compreende a circunstância, não compreende o contexto dos fatos, né? Então, a questão do Viktor Frankl é essa, a circunstância é essa, a vida se apresentou para ele. O campo de concentração se apresentou. E aí, aquilo era mais forte que ele, maior do que ele, passava por ele, atingia tantas outras pessoas e ele estava ali, de carona na história. Então, como como tirar proveito dessa carona que a vida nos dá? Como tirar proveito, como encontrar sentido na carona que a vida nos dá? A vida deu uma carona para ele, botou ele dentro do campo de concentração. Salvando todas as proporções, guardando todas as proporções, a vida nos botou de carona numa quarentena. Querendo ou não, não quero dizer que nós estamos num campo de concentração. Não é isso. Mas a alusão ela as circunstâncias são semelhantes. Não, exatamente. Exatamente. A alusão, a reflexão, eu consigo visualizar isso. Ela é pertinente, por quê? Porque mostra, é uma forma de exemplificar que a vida veio e a vida vai e nos carregou. E mais, mano, quantos planos as pessoas tinham para esse ano? Quantas viagens não estavam pagas para julho, agosto, ou para vir para aqui para o interior do Rio Grande do Sul, né, no frio, ou para quem mora no Rio Grande do Sul ir para o norte, aproveitar as praias? Quantos planos já existiam de férias, de famílias, de viagens e tudo mais? Que as pessoas se programam e planejamento, ok, é outra coisa, a gente não está falando disso, né? Mas o planejamento existe, o planejamento está posto, mas a circunstância apresentou uma situação diferente, e agora? Vai ficar brigando com a circunstância, com a realidade que se impõe? Já dizia a música do Lulu Santos, né? Não vou posar de vítima da circunstância. Não tem uma música que é assim? Olha que tal, Santos. Olha, Gale. Não, cantando é péssimo. Mas é isso, né? Não dá para posar de vítima da circunstância. Ela se apresentou. Cara, eu acho que esse vai ser o tema. Eu acho que esse vai ser o tema da live. Deixa eu anotar aqui. Não posar de vítima. Não da circunstância. Só procura a letra da música, ver se é isso mesmo. Mas eu acho que é. Não vou posar de vítima da circunstância. Mas então, quantas pessoas... Eu vou pegar o teu gancho, tá? Quantas pessoas, então, idealizaram propósitos para esse ano? Para a sua vida profissional, para a sua empresa, para suas coisas, né? E aí a vida veio e carregou todo mundo de carona. Nem vou sobrar de vítima. Não vou sobrar de vítima. Circunstâncias. Mas também está dentro. Também está dentro. Então eu achava que era não vou posar de vítima. Não, mas também. Não vou sobrar de vítima. Mas foneticamente ficou bom. E aí, segue. Mas a ideia tá lá, né? O que importa é isso. Mas então, assim, muitas pessoas... Mas não consideramos justa todas as formas de amor. Mas tudo bem. Pode ser outro assunto. Não consideramos justas todas as formas de amor. As pessoas vêm e fazem planos, né? Muitos fizeram planos, projetos, propósitos para esse ano. Veio o Covid, veio a realidade e se impõe e nos carregou para essa quarentena, para esse lockdown. Né? Nós estamos aqui em meio a uma pré-bandeira preta em Porto Alegre, né? As portas de um lockdown de fato, com algumas medidas já até antecipadas, né? De lockdown, de controle total de circulação e bloqueios e tudo mais. Então, que já se encaminha para o pico de um controle mais forte, né? Assim, um lockdown mesmo. Mas, por isso que eu falei no início, né? Das empresas e das pessoas, este é o momento em que o contexto de vida, esse cenário, nos impõe o seguinte: menos propósito, mais valores e princípios. Porque os valores e princípios vão nortear esse caminho nebuloso, onde há 4, 5 meses atrás era nítido, era completamente visível o meu propósito. Eu sabia
eu tinha clareza do caminho por onde eu ia andar. Agora nada mais tem clareza. Tudo é incerto, as coisas mudam a cada 15 dias. Né? Quem vai nortear os nossos passos? São os nossos valores, são os nossos princípios. Sem eles, nós ficamos completamente desorientados. Então, as pessoas inicialmente começaram a ficar desorientadas porque perderam a referência do propósito, devido ao cenário. Tu perde a visão de futuro, né? Propósito é a visão de futuro. Perdi a visão de futuro. O futuro é incerto, eu não sei mais. Como é que eu vou me guiar no agora? Os valores e princípios. Aqueles que têm valores e princípios claros, pessoas e empresas que tenham valores e princípios claros vão sofrer. Vão sofrer. Mas vão conseguir passar por essa, aproveitar, entre aspas e muitas aspas, essa experiência, esse momento mais tenebroso e deste mal todo tirar um bem. É encontrar no meio de todo este mal um bem. Sem valores e princípios, isso se torna praticamente impossível. E essa analogia que tu fez desse período pandêmico que a gente está passando como um campo de concentração, ele é muito propício. Eu consigo visualizar isso. Eu consigo visualizar isso acontecendo. Guardando todas as proporções, né? Sim. Mas cara, a quantidade de pessoas aí que está sofrendo de doença psíquica por causa disso, a gente não está nem falando em economia, né? Não vamos nem entrar nesse assunto político, né? Econômico, sim, político, mas o quanto isso está sendo batido assim, né? Fortemente, a gente tolhido da nossa realidade, a gente tolhido dessas nossas liberdades, né? E são circunstanciais, né? Ninguém estava planejando isso, ninguém estava preparando isso, ninguém esperava por isso. A vida veio e nos carregou. Eu fiz programação no início do ano para em junho, julho, de repente estar viajando, né? A gente havia feito uma programação, a gente não executou, né? Mas se a gente tivesse executado, ou seja, vamos comprar as passagens, vamos fazer o pacotão, 10 dias, cara, e aí? A circunstância veio, os fatos vieram, né? E se impuseram e deu, pronto, simplesmente, né? E olhando para a vida do Vitor Frankl, fica fácil de ver, né, que ele no campo de concentração soube dar sentido para aquele sofrimento, para toda aquela circunstância de sofrimento, né? E pôde, a partir dali, então, a partir daquela experiência concreta de total desespero, total sofrimento humano, ele poder enxergar, e isso também fez com que ele pudesse sobreviver, porque ele também encontrou um propósito para estar passando por aquela circunstância e tentar, sim, de alguma maneira, extrair dela um bem maior. Claro. Então ele pôde observar, ele transformou aquela experiência numa observação de campo, né? Enxergando nas pessoas por que umas conseguiam atravessar aquele momento de dificuldade com menos problemas, né? E outros não. Né? Por que uns conseguiram sobreviver e outros não? O que tinha de diferente nesses que sobreviveram dos que não sobreviveram? Por que ele sobreviveu? Porque ele também poderia ter morrido. Por que ele sobreviveu também ao campo? Porque ele teve essa capacidade de enxergar que naquela circunstância, no meio de todo aquele mal, ele pôde tirar um bem maior. Perfeito. E o que tu falava, olha só, para que esses conceitos fossem testados, né, de felicidade ou propósito, os pesquisadores lá de uma universidade nos Estados Unidos, até ele coloca aqui mais para cima aqui, Stanford University, Stanford, né, Universidade de Stanford, reuniu 400 pessoas, né, e eles expuseram essas pessoas a esses conceitos, né, e comportamentos, justamente para testar isso, né. Eles queriam definir felicidade, né, e o que eles chegaram, né.
para essas 400 pessoas fazendo essa apresentação de felicidade de propósito, né? Essas pessoas definiram felicidade como a satisfação das necessidades e vontades, como se fosse algo mais fisiológico, né? Como se fosse um bem-estar subjetivo, né? Que pode vir à tona por motivos como ganhar um jogo, um esporte, né? Dinheiro, conquista de uma mulher, um prazer gastronômico, sucesso no trabalho, vida boa, enfim. Eles colocaram felicidade dentro dessa bolha, né? E definiram um propósito, né? Como uma ideia, né? Como um significado de uma palavra, no sentido de algo que afeta diretamente a nossa realidade humana, biológica, espiritual. Parece ser meio complicado, mas pensa assim, eles colocam o propósito que envolve essa exposição, né, dessas pessoas que foram postas a propósito. Elas relatam que envolve uma avaliação cognitiva e emocional, na qual se questiona, ou seja, o propósito. Né? Quando eu falo de propósito, envolve a parte cognitiva, a minha parte emocional, que ela questiona objetivos e valores dessa situação. Né? As pessoas pensam ter uma vida com propósito se elas veem que isso é consistentemente recompensador de algum modo. Né? E aí, valores, né? Volta de novo ali. O propósito envolve avaliação cognitiva, emocional, e ela questiona se isso tem objetivos e valores. Então, dá para sintonizar aqui, dá para ver que é diferente, né? A avaliação que esse grupo de pessoas, que essa pesquisa da Universidade de Stanford coloca quando define felicidade como algo mais fisiológico e propósito como algo mais biológico e espiritual, né? Me parece que felicidade é algo mais emocional, mais voltado por o sentir-se bem, né? O estar bem, mais ligado às emoções, né? Aos sentimentos, às emoções, e o propósito é algo mais aspiracional. Pode ser. Algo mais ideológico, mais racional, usar outras áreas, né? Sim. Outras áreas para acessar esse conceito. Por isso que é algo mais aspiracional e felicidade é algo mais emocional, né? Mais sentimental, mais da experiência das sensações. Eu estou feliz porque um cachorro fica feliz. Sim. Um gato fica feliz quando ele gato ganha. Não, gato não. Gato é um bicho. Gato eu não gosto, mas. Não, gato é um bicho do capiroto. Não tem. Cara, mas bicho. Vamos falar do cachorro. Né? O cachorro a gente vem, chama aqui, vem cá, ele vem abanando o rabinho, a gente faz o carinho, aí ele fica todo faceiro, dá um ossinho, ele fica mais faceiro ainda, ele corre, ele brinca, ele tá feliz. Sim. Né? Tá ligado às emoções. Né? Então a felicidade é algo mais emocional, mais relativo à experiência das emoções. Mais que superficial, um cachorro pode ter. Que um cachorro pode ter. Sim, como um ser humano, né? Também pode ter. Mas o propósito, um cachorro não tem propósito. Né? Sim. Porque é algo mais aspiracional. Sim, né? sim. Nós temos propósito. Sim. E se nós não temos um propósito, é porque nós ainda estamos no nível do cachorro. E assim, muitos de nós, eu não tenho clareza do meu propósito. Bom, eu tenho pistas. Sim. Eu estou na fase da minha vida, com 34 anos, que eu me questiono, né? O que eu estou fazendo aqui e tal. Como é que eu vou contribuir, né, para minha família, para as pessoas que estão na minha volta, para a sociedade, como é que eu vou contribuir, sabe? O que eu sei fazer? É isso? Sim. Chega um momento da vida que a gente se questiona isso. Quando tem 18 anos, a gente acha que sabe tudo, já está tudo claro, tudo certo, né? E ninguém sabe o que é com 18 anos.
Sim. Mas aqui é aquela petulância do adolescente, né? As camadas mais inferiores estão agindo, né? Mas no momento que a gente vai amadurecendo, e me parece que o propósito ele vai se revelando ao longo da vida, né? À medida Boa, em que boa. circunstâncias vão aparecendo e nós vamos negociando e reabsorvendo essas circunstâncias, Sem deixar de ser feliz por elas? sabendo extrair dessas realidades, dessas coisas que acontecem, extrair delas uma coisa boa, né? Sim, Saber aproveitar, né? Mas perfeito. negociar, né, com isso e reabsorver essas circunstâncias. E como é difícil, a gente briga, nós brigamos conosco, a gente briga internamente, se desgasta, porque está brigando com aquela circunstância, né? Está brigando com o lockdown, está brigando porque está em casa no home office, está brigando porque está recluso, não pode sair, porque, sabe, essa circunstância toda, muitos de nós estamos brigando com isso. No momento que a Brigando gente briga, no momento que a gente briga com uma situação é porque a gente não vive a esperança dela, né? A gente vive a expectativa, né? Exatamente. Então, se a gente cria expectativa de uma circunstância, a gente vai brigar com ela, porque a gente não queria que aquilo fosse daquele jeito. A gente criou uma expectativa diferente. Mas se a gente vive aquela circunstância sob a lente, sob o olhar da esperança, né? Essa é a palavra. Sempre pode haver um milagre, né? Sempre pode acontecer alguma situação que nos remeta a uma outra realidade, né? Eu Não a queria de deixar ficar para as brigando, né? pessoas que nos Acho que é por acompanham, que aí. estão ouvindo a gente, né? Assim, sempre há, sempre há um bem maior, né? Sempre há um bem maior. Deste mal, sempre pode haver um bem maior. Sim. Então, de todo esse momento, de toda essa circunstância que nós estamos, que a gente falou bastante dessa palavra hoje, né? Mas de todo esse cenário, de todo esse contexto, de toda essa loucura que a gente está vivendo, né? De todo esse mal que a gente está vendo, né? E aqui em Porto Alegre é lockdown seguido de tromba d'água, né? De ciclone bomba, e Sim. vento e não sei o que, e alagamento, e falta de luz, e um monte de coisa acontecendo, e gente perdendo emprego, e empresa fechando, né? No meio de toda essa desgraça, de todas essas coisas ruins, tirar desta circunstância um bem maior. Perfeito. É por aí. Acho que é por Ficar aí. mais em casa, brincar mais com os filhos, aproveitar mais a casa. Quantas pessoas eu vejo, eu olho os meus vizinhos, né? As pessoas arrumando as suas casas, pintando, É reformando, engraçado. É arrumando o engraçado, portão. mas é verdade, é verdade. Entende? São pequenas coisas que antes a gente não dava bola, nós estávamos atolados no mundo. Cara, aqui em casa eu fiz assim, ó, eu rejuntei banheiro, eu fiz instalação de elétrica, fiz troca de lâmpada, né? Fiz um monte de coisa em casa. Inclusive no almoço de hoje, quando a gente sentou para comer alguma coisa aqui, minha esposa me apresentou mais o meu segundo filho, que eu não conhecia, né? Não, tô brincando. Não, não. Os caras vivem sem saber o que estão vivendo, né? Vivem no automático, né? Mas Exatamente. é bem isso aí, cara. É bem isso aí. Tem gente que tá conhecendo os filhos agora, né, meu? Tem gente que tá conhecendo os filhos, tá conhecendo a esposa, né? Pô, você é minha esposa. Pois é. Pô, quanto tempo tu mora aqui? Faz uns 30 anos. Mas é por aí, cara. É Mas por aí. Eu acho que essa. encontrar Eu acho nesse que assim. cenário, encontrar nesse cenário é, pistas deste propósito, né? Eis as circunstâncias, né? As circunstâncias estão postas. Então a gente tem que fazer a leitura delas cara, e seguir rindo com a faca nas costas. Não adianta, né? Seguir tocando a vida, né? Viktor Frankl, né, ele comenta assim: se há um propósito na vida, então tem que haver um propósito no sofrimento. Se existe um propósito na nossa vida, se a gente se propõe alguma coisa, né? Se há um propósito na vida, então também tem que ter um propósito no sofrimento. Então que a gente busque, que a gente encontre, que a gente negocie, que a gente faça as nossas reflexões, as nossas conversas, né? Troque experiências aí, converse para que a gente consiga descobrir e vencer e passar por mais uma circunstância na história da humanidade, né? Nós não somos os Avengers, nós não somos os super-homens nem as Mulheres Maravilhas, né? Não, nós somos pessoas normais que estamos passando por mais uma circunstância na vida. Hoje é o Covid. Há 100 anos atrás era chuva de bomba, era chuva de míssil, não existia internet. Cara, desde que o mundo é mundo, as circunstâncias estão aí
e a gente tem que negociar com elas e não viver de expectativa, né? E viver de esperança. Eu acho que esse é o papo. Hashtag fica a dica. Hashtag, eu acho que já foi lá, né? Acho que já deu no teto, já deu os 40 e pico minutos já. Eu vou ter que fazer uma edição ainda por aí, dar uma cavocada, porque faltou luz, no meio da luz que já estava faltada, faltou de novo. Meu Deus do Como céu. é que falta luz com falta de luz? Cara, eu não faço a mínima ideia, mas são as Como pode circunstâncias. faltar luz no momento que falta luz? São as circunstâncias, eu não pergunto, eu não negocio com elas. Eu só aceito e as acolho. Que loucura, né, cara? Como é que foi faltar luz sem luz? Meu, é que tu já tava sem luz. Tu já tá sem luz e eu tô com luz. E aí faltou a minha. Então a minha luz ficou sem a luz que tu já não tinha. Que beleza. Ah, cara, vamos lá, vamos ver o que dá. Vamos subir esse podcast de uma vez aí. E vamos ver se a gente consegue essa semana retomar a live aí. De repente amanhã, vamos ver se roda amanhã, então. Dando mais calma as coisas. Então tá, beleza. Tranquilo. Rodei uma live amanhã, vou fazer as funções aqui, tudo. Acho que ficou esse o recado aí, né? Feitoria. Quer deixar o telefone para contato? Ai. Palestras motivacionais, retiro, coaching e tudo mais. 5 passos para a felicidade. 5 passos para eu enriquecer e... Bom, deixa assim. Feito, Baldi. Feitoria, Baldi. Eu acho que é isso. Então tá, beleza. Se cuida aí. Recado. Quantos por cento de bateria no celular? 21. Olha, falando... É que eu botei na tela, eu botei naquela economia de bateria. Tá com o celular em modo texto, então, aí, praticamente. Exatamente, aquela telinha preto e branco. Tá com o celular em modo notepad. Exatamente. Beijo nas crias aí, até mais. Beijo, até mais. Tchau. Tchau.